Solicita a vereadora Raquel Matos que faça a chamada nominal dos senhores vereadores, por gentileza. Antônio de Pádua Moreira. Presente. Arlindo Braz de Lima. Presente. Braz Clemente de Souza. Presente. Evailton Moura de Jesus. Presente. Evaldo dos Santos Martins. Estou presente. João Paulo de Souza. Presente. Nivaldo dos Santos Araújo. Presente. Raquel Guimarães Teixeira Matos, presente. Walter Sabino de Lima. Presente. Havendo número regimental, declaro aberta a 22ª reunião extraordinária. Convido aqueles para ficarem sobre os seus pés, para nos rendermos graças àquele único digno de toda honra e toda glória. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Divino Espírito Santo. Amém. Gostaria de cumprimentar a todos os vereadores, agradecer pela tentativa de continuar que os assuntos nos finalmente chegam na conclusão que beneficia o povo. Agradeço a todos, agradeço ao apoio da Polícia Militar, que sempre tem nos atendido. Cumprimento também aos internautas, que está tendo o seu direito de participar das reuniões da plenária, no momento onde o decreto ainda tem força e nos obriga, devido à pandemia, nos mantermos o distanciamento, mas está aí proporcionado a vocês a participar em tempo real das reuniões ordinárias e extraordinárias. Fiquem à vontade. Solicito a vereadora Raquel Matos que faça a leitura da sessão anterior. A ata da 60ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Lagoa Grande, realizada ao dia 18 de agosto de 2020. Reuniram-se ordinariamente a Câmara Municipal em sua sede na rua Chico Maranhão, 285 Centro. O presidente Evailton Moura de Jesus solicitou à vereadora secretária Raquel Matos que fizesse a chamada nominal, constando a presença dos vereadores Arlindo Braz de Lima, Antônio de Pádua Moreira, Braz Clemente de Souza, Evailton Moura de Jesus, Evaldo dos Santos Martins, Nivaldo dos Santos Araújo, Raquel Guimarães Teixeira Matos e Walter Sabino de Lima. A falta do vereador João Paulo de Souza, que foi justificada e abonada pelo presidente. Havendo o número regimental, foi declarada aberta a sessão. O presidente fez as orações iniciais e, em seguida, a vereadora secretária Raquel Matos procedeu à leitura da ata da sessão anterior, que, colocada em discussão e votação, foi aprovada sem nenhuma observação. O presidente solicitou a leitura da ordem do dia, indicação número 1 de 2020, projeto de lei do Legislativo número 4 de 2020, denomina-se Gaspar Braga Coelho, espaço público que menciona, contendo outras providências, pedido de providências número 15, 16 e 17 de 2020, discussão e votação do relatório conclusivo da Comissão Parlamentar de Inquérito. O vereador Arlindo Braz solicitou a retirada da indicação número 1 de 2020. Em seguida, a vereadora secretária fez a leitura do projeto de lei do Legislativo número 4 de 2020, de autoria do vereador Arlindo Braz. Colocado em discussão, o vereador autor pediu desculpas por não poder ter a presença da família neste momento e agradeceu aos vereadores o apoio ao projeto. Os vereadores manifestaram-se favoráveis ao projeto e prestaram suas homenagens à família do senhor Zico Braga. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes. O presidente solicitou à vereadora secretária que fizesse a leitura do pedido de providência número 15, de autoria dos vereadores Raquel Matos e Evaldo dos Santos. Colocada em discussão, a vereadora Raquel Matos reclamou das falhas que vêm ocorrendo no atendimento às pessoas com suspeita de Covid-19 e que o município precisa se atualizar quanto aos protocolos seguidos.
Reforçou a importância dos primeiros cuidados diante dessa pandemia, o que faz toda a diferença na evolução da doença. Após discussão, o pedido foi colocado em votação, sendo aprovado por 7 votos favoráveis. Em seguida, a vereadora secretária procedeu à leitura do pedido de providência número 16, de autoria dos vereadores Nivaldo Araújo e Raquel Matos. Em discussão, a vereadora autora fez um apelo ao gestor municipal para que cumpra com as leis do município. O presidente solicitou a leitura do pedido de providência número 17, de autoria do vereador Evaldo dos Santos, que disse já ter feito vários pedidos para o prefeito reativar o viveiro municipal, pois é de grande importância para a população, ressaltando que a prefeitura possui um terreno próximo ao estádio municipal, onde pode e pediu a sensibilidade do governo municipal para reativar o viveiro. Após a discussão, foi colocado em votação, sendo aprovado por 7 votos. O presidente passou a palavra para o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Nivaldo Araújo, que fez algumas ressalvas em relação às denúncias e os fatos apurados durante a investigação. E, em seguida, o presidente colocou o relatório final da comissão em votação, sendo aprovado por 7 votos favoráveis e o voto contrário do vereador Arlindo Braz. O presidente disse que a mesa diretora iria acatar a indicação do relatório e, em atendimento ao regimento interno, marcou reunião extraordinária para votação do decreto de cassação do vereador João Paulo de Souza. O presidente solicitou que fosse feita a chamada final dos vereadores e fez as orações finais. Não havendo nada mais a tratar no expediente, o presidente declarou por encerrada a sessão. E lavrei a presenteada que, após lida aprovada, será assinada pelo presidente e demais vereadores da Câmara Municipal que estiveram presentes. Lagoa Grande, 18 de agosto de 2020. Senhor presidente, só fazer uma ressalva aqui na ata, após a digitação aqui, peço à servidora Renata que inclua aqui, após o pedido de providência número 16, faltou colocar que ele foi colocado em votação e aprovado por todos os vereadores. Vai aguardar ou vai ler? Esperar ela chegar? Mais alguém tem alguma ressalva? A ata encontra-se em discussão. A ata encontra-se em votação. Aqueles vereadores que for favorável, permaneçam como estão. Aqueles que tiverem opinião contrária, que se manifestem. A ata foi aprovada de forma unânime dos presentes. Solicito a vereadora Raquel Matos que faça a leitura da ordem do dia, por gentileza. Matérias que entrarão na ordem do dia da 22ª reunião extraordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 24 de agosto de 2020. Votação do projeto de resolução número 1 de 2020, de 24 de agosto de 2020, que dispõe sobre a cassação do mandato do vereador João Paulo de Souza. Raquel Matos que faça a leitura do projeto de resolução número 1 de 2020, por gentileza. Projeto de resolução número 1 de 2020, dispõe sobre a cassação do mandato do vereador João Paulo de Souza, MDB. O presidente da Câmara Municipal de Lagoa Grande, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, promulga a seguinte resolução. Artigo 1º, fica decretada a perda do mandato em face de cassação
Deixa eu ler direito aqui, que eu me confundi aqui. Artigo 1º. Fica decretada a perda do mandato em face de cassação do vereador João Paulo de Souza, do partido do MDB, com base nos termos da decisão proferida pelo plenário da Câmara Municipal de Lagoa Grande. Artigo 2º. Comunica à Justiça Eleitoral, na pessoa do representante do Ministério Público Eleitoral e juiz eleitoral, Faculdade Uniaself, Campus Alagoinha, na Bahia, sediada no município de Idaí, Santa Catarina, Superintendência Regional de Ensino de Patos de Minas, Prefeitura Municipal de Lagoa Grande, Escola Estadual Santa Terezinha, da cidade de Lagoa Grande. Artigo 3º. Comunique imediatamente à Justiça Eleitoral para que indique vereador suplente para que ocupe a cadeira junto ao Legislativo no município de Lagoa Grande para cumprimento do mandato eletivo 2017-2020. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Evailton Moura de Jesus, vereador presidente. Justificativa. Considerando que a conclusão da comissão processante foi pela procedência da acusação, com fulcro no inciso 10 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 201 de 67, e que os consagrados princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal foram rigorosamente obedecidos, bem como o Decreto-Lei nº 201 de 1967, com similitude à Constituição Federal e subsidiariamente pelo Código de Processo Penal, além do plenário da Câmara Municipal, por 7 votos a 1, ter reconhecido e comprovado a materialidade dos fatos e autoria, aprovando o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, apresentamos o seguinte projeto de resolução. Projeto de resolução número 1 de 2020 encontra-se em discussão. Pela ordem, senhor. Com a palavra, vereador João Paulo. Senhor presidente, antes de iniciar minha fala, eu gostaria de solicitar a autorização de Vossa Excelência para fazer o uso da tribuna. O senhor pode usar o prazo de 15 minutos, podendo estender mais 5. Tá, joia, obrigado, senhor. Pode ficar à vontade. Posso usar a tribuna? Pode usar. Como é que é? Senhor presidente, senhores vereadores, senhores assistentes, internautas que nos acompanham nessa... Vereador, me desculpa, mas, por gentileza, marca o tempo para o vereador, para ele ficar à vontade. Então, iniciando novamente, senhor presidente, Evailton Moura de Jesus, qual estendo esse cumprimento aos demais colegas que compõem essa Casa de Leis, senhores assistentes, internautas que nos acompanham aí pelos canais de mídias sociais, pela Web TV Lagoa Grande, todos os presentes. Desejo primeiro a todos vocês uma boa noite. Senhor presidente, senhores assistentes, confesso inicialmente que não está sendo nada fácil estar presente aqui nessa reunião que por si só já se faz histórica. Confesso também que venho sofrendo retaliações, que venho sofrendo, não só eu, mas eu e minha família, em razão daquilo que foi feito e armado aqui nessa Casa de Leis. Esse sentimento me fez até pensar em não vir hoje nessa sessão, porque juridicamente, nem eu, que falo aqui hoje como vereador, e nem minha defesa constituída, reconhecem os atos aqui praticados nesses procedimentos. Mas eu, durante todo o meu mandato, durante toda a minha vida pública, eu nunca fui de me acovardar. Eu sempre dei a cara a tapa. E eu permaneço de cabeça erguida. Porque tem um ditado que fala que quem abaixa a cabeça acaba mostrando o rabo. E eu não tenho motivo para abaixar a cabeça. Esse sentimento que me fez pensar a não vir aqui foi diante das injustiças, diante da indignação, em saber que hoje está sendo votada a minha cassação, não pelos motivos que foram colocados, mas eu estou aqui para expressar essa minha indignação e mostrar a injustiça que está sendo feita. Os denunciantes aqui desse processo que se instaurou foram os acusadores e também são os juízes.
a minha defesa foi cerceada. Eu não fui intimado na oitiva dos denunciantes. Eu não fui intimado para comparecer na oitiva das testemunhas e garantir o direito à ampla defesa, que é que eu também pudesse fazer questionamentos às testemunhas que foram ouvidas nessa comissão. O meu mandato nesses quase 12 anos sempre foi pautado na legalidade e na ética. Procurem, tentem apontar um ato relacionado à minha vida pública que macula ou mancha o exercício da vereança. Tentem apontar uma ação minha que seja contrária à ética e à legalidade. Tentam fazer um julgamento de crimes comuns que nem são da alçada dessa casa, com o único objetivo de retirar o meu mandato. O único objetivo de retirar o meu mandato e também de impedir que eu participe do processo eleitoral. A história irá mostrar quem são os covardes. A história irá mostrar aqueles que têm medo da disputa democrática. A história irá mostrar que aqueles que não se aliam a certos grupos que praticam diariamente a maldade são vítimas da sua perseguição, são vítimas das suas ações maldosas. Essa perseguição política, que todos já sabem o resultado dessa votação aqui hoje. Porque, como eu disse, é uma perseguição política. Como eu disse, o único objetivo aqui é caçar o meu mandato e tentar me impedir de participar do processo eleitoral e democrático na escolha dos representantes de uma sociedade. Prova maior disso é quantos deputados e senadores são investigados por crimes comuns e nunca sofreram sanções administrativas, porque a nossa Constituição Federal prevê a presunção de inocência, ou seja, antes de concluído o processo, antes de ter uma sentença nesses crimes comuns que me imputaram aqui, como acúmulo ilícito de cargos públicos, como uso de documento falso, antes de trânsito desse julgado, não há que se falar nesse procedimento instaurado nessa casa. Estão avaliando crimes comuns com o objetivo de retirar o meu mandato, porque sabem que eu incomodo, porque sabem que eu não concordo com a forma que exercem e que fazem política, porque sabem que eu aqui nessa casa sempre debati e expus a minha opinião. Como eu disse, deputados e senadores são investigados por crimes comuns e permanecem no mandato porque a legalidade é obedecida nesses casos. Porque não há nenhum liame, nenhuma ligação com os crimes comuns e os mandatos exercidos. Como é o caso aqui das acusações que me são imputadas. Não há nenhuma relação delas com o meu mandato de vereador. Como eu disse, os que foi colocado como motivo aqui, o acúmulo de cargo e o uso de documento falso, eles ainda devem ser julgados pelos órgãos competentes e só assim, depois disso, deveriam ser tomadas as providências. O nosso regimento interno prevê até que quando um vereador é investigado, a Câmara tem que garantir a assistência jurídica e acompanhar para que os fatos sejam apurados. E muito foi dito aqui. Eu tenho certeza que o que eu falar aqui em nada vai interferir a decisão. Como eu disse, todos já sabem desde a instauração, quando os denunciantes são acusadores e juízes, todos já sabem o resultado. A sociedade cobra uma atuação positiva dessa Casa de Leis, e não uma atuação de perseguição e injustiça. Lei foi feita para ser cumprida. E lei foi feita para ser cumprida, independente de quem são as pessoas. Eu disse aqui, na oportunidade da denúncia, que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mas isso só ocorre onde existe justiça. Isso só ocorre quando a imparcialidade reina. Nos casos como é esse, pau que bate em Chico, alisa Francisco. Porque se é adversário, bate, mas se é aliado, esconde,
tenta camuflar os defeitos e os erros praticados. Falo isso porque me perseguem aqui simplesmente por não concordar com a postura e com a maneira que exercem os seus mandatos. Mas pau que bate em Chico, bate em Francisco quando existe justiça. E no caso aqui, eles perseguem adversários e encobrem os seus companheiros. O vereador Nivaldo, por exemplo, que foi presidente da comissão, me condena aí pela prática do acúmulo de cargos. E o acúmulo de cargos fala emprego, cargo e função. Ele é atendente, empregado público do Correio. Ele é vereador e ele exerce a função remunerada de gerente de agência do Correio, configurando aí também 3 situações. Mas pau que bate em Chico, alisa Francisco, porque ele é um da turma que está tentando aí a minha perseguição. Além disso, durante o meu mandato, não existe nada que gerou dano ao erário público. Já vi aqui em vários grupos de WhatsApp questionar diárias de vereadores, valores gastos, mas em quase todas as diárias eu tenho certeza que foi uma representação legal dos interesses do município. Menos no caso de 2 diárias do vereador Nivaldo, que pegou 2 diárias, uma para Brasília, para participar de uma reunião com o Wellington Prado, e não participou na reunião na parte da manhã, porque ele tinha um voo para ir para a praia. Estou mentindo, vereador Nivaldo? Estou mentindo? Não foi na reunião, pegou os R$500, não participou da reunião, foi para o aeroporto de Brasília e embarcou no avião para a praia. Depois, na outra semana, recebeu diária novamente, alegando que iria de Lagoa Grande até Belo Horizonte, numa reunião com a senadora Anastasia, mas não, chegou em Belo Horizonte novamente, num voo, vindo da praia, e recebeu os R$500. Usou o dinheiro público para garantir a sua cervejinha lá na praia, porque a própria legislação das diárias fala que o valor completo da diária é para deslocamento de ida e retorno, até o objetivo de onde irá fazer a representação do município. Mas, nesse caso, pau que bate em Chico alisa Francisco, porque é aliado e um dos que hoje tentam proferir essa cassação. O vereador Nivaldo, ele me mostrou um dossiê que apontava vários erros e ilegalidades aqui nessa casa, no mandato anterior, onde ele apontou superfaturamento na aquisição dos equipamentos de som, mas foi só virar aliado do ex-presidente que isso tudo foi engavetado. Pau que bate em Chico, alisa Francisco. A vereadora Raquel, que me acusa também de enriquecimento ilícito, recebeu durante 3 anos auxílio alimentação lá da Câmara Distrital. Mesmo a lei que garante o auxílio alimentação veda que esse auxílio seja recebido durante o afastamento. Então, ela também praticou enriquecimento ilícito. Mas pau que bate em Chico, alisa Francisco. O vereador Evaldo tem várias acusações de envolvimentos em ocorrências policiais. Tem a história dos equipamentos e implementos agrícolas da Associação da Matinha, que podem procurar, quero que a Câmara apure, procurem o presidente à época da Associação da Matinha, o Adair Francisco da Silva, e perguntem onde os implementos agrícolas, que eram produto de furto, foram encontrados. Ele critica esposa de vereador que exerce cargo na prefeitura, mas esquece que a sua esposa trabalha aqui nessa Casa de Leis, porque essa Câmara é assim, cobra ações da prefeitura, mas não dá o exemplo. Teve o superfaturamento na aquisição de equipamentos sonoros aqui para essa casa, tem procedimentos sem licitação, tudo isso no dossiê que o Nivaldo me mostrou, mas que depois que virou aliado, esqueceu, engavetou. Age de acordo com a conivência. O vereador Walter Sabino recebeu salários do município de Lagoa Grande por vários anos sem prestar os serviços. Recebeu como chefe de gabinete no mandato passado, e quem exercia essa função de chefe de gabinete, ora vocês também como desvio de função, como me é imputado,
era o vereador Evailton. Ele recebeu sem prestar os serviços. E não só no último mandato, mas pau que bate em Chico, alisa Francisco, porque são aliados. O vereador Braz, me lembro muito bem, e não tenho arrependimento, que eu sempre pautei a minha atuação nessa casa pela justiça. Mas o vereador Braz já esteve presente em sessões totalmente embriagado. E teve um vereador à época que chegou a acionar a polícia militar para fazer a ocorrência e eu não deixei. Eu não deixei fazer essa ocorrência. E isso seria falta de decoro? Acredito que sim. Mas quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Acho que eu irei sim apresentar e formalizar questões tanto aos órgãos competentes e a essa casa, e espero que nesses casos, porque é assim que se espera de uma casa de leis, que haja justiça, que nesses casos, pau que bate em Chico também bata em Francisco, e não alise. Espero que o vereador Nivaldo desengavete esse dossiê, que mostra que tem vereador que recebeu até 2 diárias no mesmo dia, e que mostre, dê uma resposta à população. A população quer essas respostas. O vereador Evailton esteve na mesma situação que a minha, no mandato anterior, desviado de função, exercendo atividade de chefe de gabinete, no seu cargo efetivo de operador de raio-x, recebendo até insalubridade para ser chefe de gabinete, só porque no meu caso é reprovável, no caso do vereador Evailton não é. Essa casa está pagando 65 mil de assessoria jurídica, com o único intuito, nesse ano, de fortalecer a denúncia e a minha cassação, enquanto existe assessor jurídico contratado nessa casa, que é o doutor Márcio Lúcio. Essa casa ainda, por número, porque eu acho que é a época que mais se contratou profissionais nessa casa, foi esses 2 últimos anos. E mesmo assim, com várias auxiliares de serviços gerais contratadas aqui, essa casa de leis ainda paga prestador de serviço para lavar pano de prato e tapete. Mesmo com vários auxiliares de serviços gerais aqui contratados. Essa casa aqui também tem um procedimento instaurado pelo Ministério Público, questionando uma contratação de empresa de assessoria contábil. E isso não é falado. Da mesma forma que eu estou respondendo um processo administrativo, essa casa também responde um procedimento. Então a investigação aqui não é porque eles querem ser paladinos da moral e da justiça. A investigação aqui dessa turma, que está deliberadamente e arbitrariamente me perseguindo com o único objetivo de cassar o meu mandato e me retirar do processo eleitoral, é apenas porque eu nunca concordei e eu sempre fui combativo e permanecerei sendo, independente de exercer cargo ou não. O ex-prefeito municipal, o qual muitos aqui defendem, responde por 9 processos instaurados de improbidade administrativa e tem quase 20 procedimentos, inquéritos civis instaurados pelo Ministério Público. Mas no caso, pau que bate em Chico, alisa Francisco. Ele merece ter o direito a ser julgado. No meu caso, não. Os denunciantes, os acusadores e os juízes já me condenaram antes mesmo da votação dessa resolução de hoje. O ex-prefeito tem condutas totalmente reprováveis, como o gasto absurdo nesse canteiro central, como quase 400 mil pagos de LED do mandato anterior. E onde está essa iluminação de LED instalada no mandato anterior? No caso dele, vai esperar que seja julgadas as denúncias. No meu caso, não. A Câmara já julgou, já investigou e já decidiu. Porque os denunciantes, os acusadores e os juízes são aqueles mesmos que tentem, através da minha cassação, me retirar da vida pública e encobrir os seus erros, em sentar no rabo. Os que hoje aqui cobram justiça para dar resposta à sociedade,
são os mesmos que têm condutas reprováveis e também são os mesmos que irão abraçar o ex-prefeito daqui uns dias e defendê-lo na eleição. Mas ele tem 19 procedimentos instaurados pelo Ministério Público, 9 processos por improbidade administrativa, mas ele não foi julgado, assim como eu também não fui. Mas no meu caso, o objetivo é a minha cassação, o objetivo é tentar me impedir de participar do processo eleitoral. Mas é assim a vida pública. Aqueles que são justos e que são probos dão da justiça. Aqueles que têm ações escusas e obscuras se apoderam da covardia, da perseguição e do poder do cargo que acham que têm para tentar prejudicar e perseguir os outros. Nos meus quase 12 anos de mandato, sempre me pautei na ética e na legislação e sempre me propus a fazer diariamente o bem a todos que me procuravam, independente de ser de partido A ou partido B. Sempre dediquei ao máximo ao exercício dos cargos que ocupei. Questionam questão de qualificação sobre a questão do diploma que está sendo investigado pela superintendência, mas esquecem de mencionar que eu passei em primeiro lugar no concurso público do Estado, e que mesmo que se for comprovado a irregularidade no diploma, eu tinha a qualificação que foi comprovada no concurso, e sempre me dediquei aos alunos, como sempre me dediquei no exercício de qualquer cargo. Falo aqui hoje apenas para expressar à população lagograndense a minha indignação e o meu sentimento de injustiça com aquilo que é feito aqui. O ex-prefeito já teve a minoria aqui nessa casa, e nós nunca nos prestamos à instauração de um processo de cassação, porque a gente sempre se pautou na legalidade. Mas esses que aqui estão hoje, aproveitam-se da maioria apenas para praticar atos que vão em contrário com a legislação, com os princípios da administração pública e com as leis que regem o procedimento administrativo. Um fato que eu gostaria de ressaltar aqui é que a Comissão Parlamentar de Inquérito, como foi falado no relatório, não apura crime comum e ela também não tem caráter decisivo. Ela indica, foi indicado no relatório que foi aprovado na reunião anterior, que eu não compareci, para deixar todos à vontade, para votarem como assim entendessem, pelo Decreto-Lei 201 de 1967, determina que após a votação e aprovação do relatório que indica a cassação, se instaure outro processo de cassação, o que não foi feito aqui. O que não foi feito após a votação do relatório, de maneira rápida e sorrateira, já marcaram o processo, a votação para cassação ou não do mandato. E eu continuarei combativo, continuarei como sempre fui durante o exercício da minha vida pública, à disposição de todos aqueles que precisarem de mim, à disposição de todos aqueles que necessitarem de um auxílio, que necessitarem de uma orientação. Estarei da mesma forma, de cabeça erguida, em ter a certeza de que nunca, no exercício do meu mandato, cometi algum desvio, cometi algum ato que manchasse a minha vida como representante dessa população no exercício da vereança. Dessa forma, encerro aqui hoje sabendo do resultado, porque, como eu disse, a história mostrará os covardes, a história mostrará o que foi feito nessa noite. E cada um dá o que tem, cada um dá o que tem. Aqueles que carregam consigo a maldade só sabem praticá-las, só sabem praticá-la. Aqueles que se pautam na perseguição, nas denúncias, em atrapalhar aqueles que tentam fazer a sua função, também é isso que eles oferecem. E eu continuo de cabeça erguida, não reconhecendo todos os feitos que foram aqui, feitos de maneiras viciadas, com nulidades. Eu refuto toda a forma que foi conduzido esse processo aqui. E por isso,
eu encerro aqui as minhas palavras, dizendo que independente de resultado, eu tenho a minha consciência tranquila, e eu estarei à disposição do povo, com a certeza de que combati o combate e guardo a minha fé. A fé na esperança de que o povo dê a resposta. A fé na esperança de que o povo possa escolher representantes que tenham a dignidade de se preocupar com o bem-estar da população. A fé de que o povo dê a resposta e escolham representantes que possam somar na construção de uma sociedade melhor. E como eu disse, permaneço de cabeça erguida, independente do resultado que aqui hoje será proferido, porque eu sei que aqueles que se acovardam se usam de meios escusos e obscuros para tentar livrar do seu caminho aqueles que os incomodam. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos assistentes, desculpe se me alonguei, desculpe se extrapolei meu tempo, e como a votação, eu sou impedido de participar da votação, eu já estou me ausentando definitivamente dessa reunião. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores assistentes, muito obrigado, senhores internautas. Tranquilo, vereador, excedeu um pouquinho, mas não tem problema, você tinha o direito da sua fala e eu não vi motivos para interromper sua fala, não. Sinta-se à vontade, uma vez que se acha que não tem mais necessidade da sua participação, fique à vontade para se retirar. Só acho que, diante das palavras que ele falou da minha pessoa, eu me sinto na obrigação de esclarecer. Quando o vereador João Paulo falou que eu assumia a duplicidade de cargos, primeiro que para mim assumir secretário municipal de saúde, eu não estava fazendo a função de raio-x. Então, não tem nem como eu receber insalubridade. Sem chance. Até mesmo porque, pouco tempo atrás, eu solicitei do RH um levantamento de tempo que eu tinha de raio-x para mim começar a controlar a minha vida, né? Porque é um setor insalubre, então me dá aí o direito da aposentadoria em menor tempo. E foram me falados que eu teria uma somatória de tempo bem curta, justamente pelo fato de eu ter afastado do raio-x para mim poder ser secretário municipal de administração. Quando fala que eu assumia função de chefe na função que ele fala aí, qual que é essa? Chefe de gabinete, desculpa. Eu era secretário de administração, pasta, e todas as funções que me encabia, chegava até mim, eu resolvia, diferente da do vereador, que tinha a sua sala exclusiva. Eu era secretário de administração, então eu era responsável pela pasta, que incluía o RH, automaticamente o setor administrativo. Tranquilo. Quanto ele se refere a esta casa, também me impulsiona em responder. Quando se fala do advogado, nós temos sim um assessor jurídico, mas eu sempre me precavi para evitar meus erros, porque na questão jurídica eu não tenho esse domínio, não é minha função, minha formação não é essa. Então, para evitar erros, eu contratei para dar suporte o nosso jurídico, que faz o seu trabalho muito bem, o advogado. E dentro dos meus limites, sem extrapolar, eu contrataria mais, que me coubesse no direito, mas não pensando em acusar ou julgar alguém, simplesmente para me evitar o meu erro aqui.
simplesmente para evitar o erro. Então eu contrato 1, 2, 3 de acordo com os limites para tentar não errar. Posso até errar, mas de boa fé. Defendo minha índole. Faço tudo para não desviar das orientações de berço. Quando se fala que teve tantas irregularidades, no meu ver, ele cometeu também um crime. Foi omício. Por que ele não falou isso antes? Só falou agora? Quando se fala que a gente fica calado e não fala, não é por isso não. O que, no meu entender, que foi feito aqui, foi, até agora, foi uma denúncia que um cidadão fez e que apuramos o fato. Recebi a denúncia, e cada vereador dos seus partidos que se tinham interesse em participar, aqueles que tinham manifestaram, e assim deu sequência. Então fiz o meu papel, foi criado a comissão de inquérito de investigação, e isso foi feito. Onde que está o erro até agora? Eu acho que estamos tentando colocar as coisas mais próximo da verdade, mais próximo da realidade. Se tem tantas irregularidades, por que não foi feito antes? Por que não foi feito no mandato passado? Na minha visão, quando se fala do ex-prefeito, que imagino, não quero aqui falar, que ele esteve ali também nesse meio, de tantas denúncias que foram feitas, e está sendo apurado. E na maioria delas, está sendo o arquivamento. Não estou defendendo o ex-prefeito, não, estou tentando ser coerente. Tem várias denúncias, mas também tem várias que já foi arquivada, e que chega aqui para essa casa, os ofícios. E acho que é desta forma que a gente chega lá. Concordo, o povo tem sim que posicionar daqui a pouco, nessa festa da democracia, que o povo, quem elege, as pessoas que se acham que têm condições e perfil para se representar, então que observem tudo isso. O que esta casa está fazendo nesse mandato, nesse pleito, é simplesmente colocando as claras. E aqui ainda não aconteceu. Como já falou que está prevendo o resultado, ele deve estar prevendo, mas ainda nem colocou em votação. O relatório foi muito bem esclarecido para todos que aqui, os vereadores e os internautas, a população em si acompanhou o relatório. Foi um pouco cansativo, mas deu oportunidade a todos de acompanhar. E o que o relatório tem mostrado é que se um diploma falso não for um crime, e o acúmulo isso, o acúmulo de cargo público, se não for crime, o que é a intenção? Continuar acobertado? Pelo contrário, na minha visão, enquanto estiver à frente desta casa, tudo que tiver dúvidas vai ser esclarecido. Então, no meu ver, acho que está um pouco jogando para o lado sentimental, com todo respeito, mas ninguém compra uma carteira de habilitação falsa sem saber de que ela não é certa, não. Isso não estou julgando, eu estou avaliando da comissão de investigação e inquérito que apresentou, que a própria faculdade falou que não existiu antes e nem depois, e que não tem vestígio desse nome lá. Aonde que está o erro? Só me senti na função de esclarecer, porque o vereador colocou o meu nome no ar, ao público, e que diante da minha pessoa, no meu ver, ele está simplesmente falando leiras. Vou repetir. Solicitei o RH em pouco tempo que fizesse um levantamento do meu tempo e foi me colocado um tempo bem inferior, e eu entendi isso, porque eu tive que afastar para poder exercer a função de secretário de administração. Como chefe de gabinete,
foi o engano dele, porque eu era secretário de administração, então isso estava na minha pasta, estava na minha autonomia e atribuições, inclusive. Só para esclarecer, diante da minha pessoa, Senhor presidente, o senhor já vai colocar em votação? com a palavra, o vereador Walter Sabino. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência e os demais vereadores, senhores assistentes, internautas. Essa reunião para essa votação de resolução é realmente um pouco meio difícil. O vereador João Paulo fez o seu pronunciamento, mas como ele bem disse que na vida pública ele nunca tinha cometido, mas agora ele cometeu, porque temos o relatório que ouviu pessoas idôneas e com oitivas muito bem relatadas. E a Câmara, ela tem que cumprir com seu policiamento interno, onde nós não temos uma sanção penal, mas a sanção pode chegar à perca do mandato do vereador. E é isso que nós estamos fazendo. E sobre o que o vereador me falou, que eu exerci vários anos aí recebendo pelo município, eu fazia a tarefa exigida pelo meu chefe, que era o prefeito Dr. Márcio. Fui chefe de gabinete, talvez não exerci lá dentro da prefeitura, mas fiquei na função que ele determinou. E o mesmo foi com o Edson Sabino. Falou, vou te tirar da escala da saúde, de viajar, que eu sou motorista efetivo na prefeitura, e as tarefas que ele me determinava eram cumpridas, mas teve uma pressão política também em cima dele. Ele mesmo me pediu, falou, pode ficar que eu não preciso afastar do seu cargo não. Afastei até mesmo para não comprometer, ficar desgastando ele, afastei, mas eu tenho meu cargo. O dia que eu quiser voltar, eu posso voltar. E o vereador João Paulo, eu acho que ele não era uma função, ele tinha uma função quadrúpede, que ele era vereador, chefe de gabinete, assistente administrativo e professor. Eu vejo que a Câmara tinha que tomar decisão, e por isso estamos aqui para votar. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Nivaldo. Boa noite, senhores vereadores, assistentes pela Web TV, assistentes aqui presentes. Só fazer uma breve justificativa aqui em relação, porque ele falou das diárias aí. Eu realmente fui para Brasília, mas tive no gabinete, apresentei a declaração conforme pede a lei, apresentei requerimentos no gabinete, e assim como qualquer outro cidadão teria direito de usar do gozo de minhas férias para poder realizar uma viagem, e assim foi feita. Eu estava em Brasília, havia pedido uma agenda com o senador Anastasia, estava previsto para Brasília, e de repente me ligaram, falaram comigo assim, Nivaldo, dá para você comparecer em Belo Horizonte tal dia. Então antecipei a minha vinda, ao invés de ir para Brasília, voltei para Belo Horizonte, e da mesma forma que passei em Belo Horizonte, apresentei toda a documentação, tenho fotos que comprovam a minha reunião com o Edson, o Enio, na ocasião, e até o próprio João Paulo. Então, o que for preciso da gente comprovar em relação a si, eu tenho toda a documentação, não tenho nada que esconder de ninguém em relação ao uso dessa diária. Quanto à minha situação funcional, quando fui eleito, entrei em contato com a diretoria dos Correios e providenciei toda a documentação que me solicitaram em relação ao meu acúmulo. Foi visto a legalidade e não tenho que me preocupar quanto a isso aí. Se tiver de cobrar, o Correio é onde eu tenho o meu vínculo empregatício. Então, não impede, desde a Constituição, no artigo 38, diz o quê? Que desde que não haja incompatibilidade de horário. Então, eu não tenho o que preocupar com isso aí. Mas, se tem alguém incomodado com a minha situação, que cobre e que faça a justiça valer. Obrigado.
Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Raquel Matos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos, meus colegas vereadores aqui, aqueles que nos assistem nas redes sociais. Fazer só um esclarecimento aqui quanto ao meu papel de relatora nessa CPI. Nós criamos nenhum fato novo, nós estivemos estritamente dentro daquilo que foi levantado na denúncia e nós averiguamos de todas as formas possíveis a veracidade das informações. Ora, em momento algum nós agimos com parcialidade, muito pelo contrário. Nós demos todas as chances para o vereador João Paulo se explicar, demonstrar, indicar pessoas que pudessem comprovar, ou de repente, se ele tem como se defender, se esse diploma, se esses documentos são verdadeiros, que ele indicasse a gente o caminho. Ele teve toda a oportunidade de demonstrar que ele estava correto, que ele foi enganado, ou o que tiver acontecido, porque infelizmente a gente não sabe a versão dele, porque em momento algum ele se defendeu dos fatos que foram denunciados. E nós levantamos junto à faculdade, junto à superintendência, nós fizemos o relatório baseados em fatos e documentos comprovados. Nós não inventamos nada, nós não criamos nenhuma situação, nós fizemos tudo dentro da lei, de acordo com o decreto, com a Constituição, seguindo o regimento, seguindo a lei orgânica. Então, todo o procedimento foi correto, nós seguimos tudo estritamente dentro da lei, demos todas as oportunidades para que ele se defendesse e ele não quis, ele abriu mão dessa defesa. A defesa dele, infelizmente, é essa que vocês ouviram aqui hoje, que é atacar para desviar o foco do que ele está sendo denunciado. Como ele próprio disse, como ele mesmo disse aqui hoje, que se o documento for falso, isso vai ser averiguado. Então, assim, ele em momento nenhum, ele afirma que o documento dele é verdadeiro. E ele não se preocupou em provar isso para a gente em momento algum. E todos os documentos que a gente tem, infelizmente, quanto a esse diploma e os outros documentos apresentados para a posse no cargo de professor, nós tivemos a informação que esse documento não procedeu da faculdade da qual o vereador disse ter feito o curso. A faculdade, inclusive, não tem nenhum registro dele como aluno em qualquer outro curso, em nenhuma outra situação. Os dados que estão nos documentos não conferem com os dados da faculdade. O diretor que assina nunca foi diretor da faculdade. O reitor nunca foi reitor da faculdade. Então, assim, são uma série de elementos que nos fizeram chegar a essa conclusão, que realmente o documento ele não é verídico. E o vereador teve a chance de mostrar para a gente o que poderia ter acontecido nesse caso. Infelizmente, ele não quis. Então, agora, vim simplesmente jogando, atacando todo mundo. Se o vereador tinha conhecimento de tantas coisas erradas aqui dentro, por que desde o início ele não formalizou uma denúncia contra cada um que ele citou aqui hoje? Porque isso também é um crime. O vereador sabe de coisas que estão acontecendo erradas e se calou, ficou calado. Porque só agora ele está jogando, né, essas coisas que ele diz que são erradas, né? Eu não posso falar pelos outros vereadores, mas pelo menos a acusação ao qual ele fez, que eu recebo auxílio alimentação indevidamente, é totalmente equivocada. Eu gostaria que o vereador consultasse a legislação, o Estatuto do Servidor do Distrito Federal, para facilitar para ele a Lei Complementar 840, no seu artigo 158, que diz que o servidor tem garantidos todos os direitos referentes ao exercício do cargo efetivo durante o período em que estiver no cargo eletivo. Então, eu me afastei como se eu tenho todos os direitos como se eu estivesse no meu cargo efetivo. E eu não poderia, se isso fosse legal, se tivesse alguma vedação, que não existe vedação para que eu receba esse auxílio alimentação, se existisse alguma alimentação, eu não estaria recebendo, porque para eu poder me afastar
ter tirado esse afastamento por um mandato eletivo, foi montado um processo. Não é simplesmente eu ir lá falar que vou me afastar e venho para cá e continuo recebendo, não. É montado todo um processo dentro da Câmara, com toda a legislação, o que o servidor tem direito, o que não tem. E tudo isso foi seguido. Quem me paga paga esse auxílio para mim é a Câmara. Então, será que a Câmara, sabendo que isso seria ilícito e ilegal, iria continuar me pagando? Então, não prospera de forma alguma essa denúncia. A lei está clara, o processo foi muito bem instaurado lá em Brasília. Se algum dia ele quiser ir lá e pedir para ter acesso ao meu processo da licença de afastamento, ou qualquer outra pessoa que quiser, vai ter acesso. Não tem nada errado, não tem nada ilegal. Mas eu estou com a minha consciência tranquila. Mesmo assim, se o vereador acha que existe alguma coisa errada, que formalize a denúncia. Eu faço questão que a Câmara investigue, e esclareça isso daí, porque é muito fácil a gente chegar aqui e fazer acusação para todos os lados, tentando desviar o foco do que realmente interessa no momento, que são as acusações que foram imputadas a ele e que nós verificamos com a total imparcialidade possível, dando a ele todas as chances de defesa. Então, assim, só para ficar claro, a minha vida é um livro aberto, não tenho nada a esconder, não. Pode buscar o que quiser, em qualquer lugar, aqui em Brasília, de transparência lá do servidor, meu nome está lá, sabe o que é que eu recebo, o que eu não recebo. Então, isso aí, em momento algum, me atingiu. Só para esclarecer, e quanto aos outros, se alguém quiser se manifestar, e obrigada, presidente. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente, demais colegas vereadores, assistentes, funcionários, seus internautas. Doutor Luiz, seja bem-vindo. Não, que foi citado meu nome, de 2012 a 2016, se tomou o nome nesse período, dizia que eu participei de uma reunião, que eu não estava em condição de reunião. Mas eu não me lembro, fica a conversa dele, né? Se fosse verdade, tinha acontecido um ato, não tinha? Que eu conheço todos aí. Mas é que nem a relatora, a comissão, eu, o CPI, todo mundo, foi muito bem feito, bem esclarecido. E o vereador João Paulo, nenhuma vez se quis pronunciar a defender, né? E hoje que ele chegou falando né? Defendendo, atacando e falando de nós. Ele não tinha manifestado defesa nenhuma vez, né? Várias vezes que a comissão procurou ele para defender. E também, que foi citado aqui na palavra dele, sempre é falado do ex-prefeito, e eu também me sinto a obrigação, como cidadão lagoa-grandense, estar defendendo ele no momento do presente aqui, ó. Ele citou também dessa iluminação que teve no canteiro, não tem a luz, não. Uma parte foi vandalismo que destruiu, e a outra parte foi a gestão pública que arrancou o resto. Não foi, que teve, foi bem feito também. E mesma coisa, hoje, parabenizo o prefeito, porque está fazendo essa asfalto na Orla da Lagoa, e vai fazer a praça aqui. Mas só que essa praça já podia ter sido feita há 3 anos atrás, porque estava os bloquetes, estava tudo aqui para ser feita a praça. Era muito bloquete, estava tudo organizadinho. E esses bloquetes, eu não sei porquê, eles foram transportados só na parte da madrugada. Foi tirado aqui da praça, aqui, ó, da igreja, aqueles bloquetes, na parte de manhã. Aí que nem ele citou, né? Falando do ex-prefeito, se ele tem 9 inquéritos, mais tantas denúncias, ele está listo para ser um candidato, né? Então, a acusação é para desviar o foco de outra coisa. Isso senhor presidente, muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Evaldo. Senhor presidente, eu gostaria de pedir autorização ao senhor e os colegas para mim estar retirando essa máscara. Eu estou aqui mais de 2 metros da vereadora Raquel Matos, do vereador Antônio de Pada, e essa máscara está me incomodando muito.
Se os senhores não se importarem, eu gostaria de estar retirando ela para estar falando. Se não tivesse o distanciamento, eu não iria concordar, mas levando em consideração que tem um distanciamento, fique à vontade. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, o senhor Evailton, no qual estendo meus cumprimentos também a todos os meus colegas vereadores e aos internautas que estão nos acompanhando aí via rede social. Senhor presidente, gostaria de falar, responder aqui ao vereador João Paulo, a questão aí da minha vida particular. Eu vou estar aqui falando meu nome, o meu CPF. Se alguém quiser pesquisar aí, pode estar pesquisando aí nas redes sociais, no site da Polícia Civil, Polícia Militar, qualquer polícia, qualquer órgão que quiser. Meu nome é Valdo Santos Martins, meu CPF é 030-428-34603. O vereador João Paulo tá respondido aí. Se alguém tiver algum questionamento, pode estar averiguando aí, em qualquer órgão competente. Senhor presidente, senhores assistentes, nós fizemos de tudo aqui para estar ouvindo o vereador João Paulo, para ouvir a defesa dele. Inclusive, teve um dia que eu tive na prefeitura para entregar uma intimação de oitiva para ele. Eles me debocharam da minha pessoa na prefeitura, fizeram um pouco caso da minha pessoa. Posteriormente, eu e a vereadora Raquel tivemos lá também, debocharam da nossa pessoa. O vereador João Paulo escondeu dentro da prefeitura. Se eu estiver mentindo, vereadora, pode estar me desmentindo aqui. Não conseguimos êxito novamente. Depois foi marcada uma outra oitiva aqui nessa casa, onde, na oportunidade, o prefeito municipal, Edson Sabino, fez um decreto proibindo audiências e reuniões no município de Lagoa Grande. Novamente, não conseguimos ouvir o vereador João Paulo. Então, hoje, eu, particularmente, achei que ia ouvir do vereador João Paulo aqui uma defesa a seu respeito. Pelo contrário, ele quis atacar aí não só a mim, mas os meus colegas vereadores também. Eu só não entendi por que ele não atacou o vereador Antônio de Pádua e o vereador Arlindo Braz. Né? Deve ser melhor do que nós, por isso não foi atacado, né? Estou olhando aqui, recebi umas mensagens aqui via WhatsApp e vou falar um pouquinho dessas perguntas aqui que algumas pessoas que são servidores do município estão fazendo aí, puxando saco do vereador João Paulo, do município. Eu não vou falar o nome aqui, para não me comprometer, né? É ruim falar nome, mas eles falaram o seguinte, como que nós sabemos aí que o diploma do vereador João Paulo é falso? Eu sou membro da comissão, juntamente com a vereadora Raquel, o vereador Nivaldo, nós tivemos aí uma resposta da universidade, da Secretaria Estadual de Ensino. Da universidade nós tivemos a resposta que o vereador João Paulo nunca esteve lá, nunca estudou lá. Inclusive, um diploma grotesco com erro ortográfico, assinado por letra de forma. Qualquer leigo no assunto que vesse isso aí, com certeza constataria que o diploma é falso. É uma pena a gente não poder estar soltando esse diploma aí nos grupos de WhatsApp e na rede social para calar a boca de muita gente. Com relação ao acúmulo de cargo, nós ouvimos aqui, se não me engano, 6 pessoas, Raquel? 8 pessoas, né, vereador Nivaldo? Nós ouvimos aqui nessa... Das 8 pessoas que nós ouvimos, 7 delas confirmaram o acúmulo de cargo do vereador João Paulo. Confirmaram que o vereador João Paulo exercia a função de chefe de gabinete numa sala ao lado da sala do prefeito. Todo mundo que já foi na prefeitura aqui, não só nós vereadores, toda a população de Lagoa Grande sabe que o vereador João Paulo atende numa sala ao lado da sala do prefeito. É do conhecimento de todos. Todo mundo na cidade sabe que o vereador João Paulo é vereador. Todo mundo na cidade sabe que o vereador João Paulo é professor de Sociologia na Escola Estadual Santa Terezinha. Isso não é acúmulo de cargo? Não é só nós que sabemos disso aí, não. Todo mundo sabe, é do conhecimento de todos. Principalmente a gente que é vereador, que sempre frequenta aí a prefeitura municipal, né? Senhor presidente, acho que não tem nada mais para falar, não.
É só isso mesmo. Obrigado a todos pela atenção aí. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Arlindo Braz. Eu só quero responder aqui o senhor Evaldo, como ele disse meu nome, que o João Paulo não citou meu nome. Eu acho que quando a pessoa não tem nada a esconder, não tem nada a temer, não tem jeito da pessoa reagir contra ele, por isso que ele não citou meu nome. E o senhor Braz, quando disse também que a praça ali deveria ter feita há 3 anos atrás, que não sabe para onde é que foi, os tijolinhos que estavam ali, os implementos, foi a loja do Baratão, que fazia parte da administração, que compôs, né, carregou todos os equipamentos que estavam ali, porque não foram pagos. Só isso queria deixar bem claro aqui, senhor presidente. Ok. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio de Pada. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar o presidente Evailton Moura, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais colegas, todos os assistentes, ao doutor Luiz, que aparece, né, assessor da Câmara, aos que participam dessa nossa reunião pelas redes sociais. E gostaria de começar dizendo que esta é uma reunião histórica em nosso município. E nós estamos tendo a oportunidade de participar dessa reunião histórica. Histórica por quê? Porque nunca houve uma reunião com a finalidade que nós estamos reunidos aqui hoje, ou seja, de gastar um companheiro vereador. Mas, deixando para lá essa questão, sem querer dizer que está errado ou que está certo, eu digo apenas que se fosse para levantar essa CPI hoje, nós não teríamos os fatos, porque esses fatos já aconteceram há aproximadamente uns 2 anos, esse acúmulo de cargo. Então, assim que foi conhecido os problemas, deveria ter sido levantada essa questão e buscada fazer aquilo que é de responsabilidade dos vereadores. E digo a vocês que o passado deve ser condenado pelo Ministério Público e que também estamos condenando o vereador João Paulo por um outro motivo que nem o próprio órgão empregatício dele condenou ainda, pois ele exerce a sua função de professor como se nada tivesse acontecido. Então, estamos antecipando uma punição a ele. Eu não sei se é justo, eu não sou advogado. Por esses 2 lados, sem dizer que está certo ou que está errado, essa CPI já deveria ter acontecido há quase 2 anos atrás. No entanto, só veio acontecer nas vésperas de uma política, de uma disputa eleitoral, momento em que nós estamos há 4 meses só de perder o nosso mandato. A população é que vai dirigir os fatos para que alguém continue ou alguém saia. Eu acho que já é uma punição, até mesmo porque todos aqueles que detêm um mandato hoje, existe até campanhas para que não reeleja ninguém. Então, nós já estamos enfrentando uma situação muito difícil. E não gostaria de falar como advogado de defesa dele, porque advogado eu não sou, mas simplesmente enumerar que parece que está tendo um pouquinho de injustiça e uma perseguição pelo momento. Muito obrigado a todos vocês. A minha posição é essa. Eu acredito que a justiça deve ser feita a todo momento que for necessário. E o passado, o Ministério Público condena. E nós estamos condenando por um motivo que ele ainda não foi condenado em seu próprio órgão empregatício. Não estou dizendo que está certo. Muito obrigado a todos vocês. A justiça tem que ser feita a todo momento. Vou pegar o final da fala do senhor só para emendar. E nós somos vereadores há 4 anos. E a denúncia foi feita nessa véspera. Então, estamos fazendo o nosso papel do legislador em tempo hábil. Até dia 30, 31 de dezembro, estaremos aqui fazendo nosso papel. E não estamos condenando, até mesmo porque ainda não teve a votação. Ideias podem ser sido, formadas a partir daqui. Mas acho que o legislador, ele legisla dentro de 4 anos. E deixar claro aqui, enquanto na direção dessa casa, que não temos a mínima preocupação de condenar e nem acusar ninguém. Mas diante de uma denúncia, cabe a nós exercer o papel. É o que essa casa fez. Recebeu a denúncia, na minha função, verifiquei a cada vereador no seu partido, foi colocado a oportunidade para todos, instaurou o inquérito e apurou. Onde que está o erro? Temos que ter um início de revolta para colocar as coisas no lugar certo. Isso é a minha visão. Mas cada um já deu o seu posicionamento. Cadê essa?
O projeto de resolução número 1 de 2020 encontra-se em votação. Aqueles vereadores que forem favoráveis... Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria que, se fosse possível, a gente respeitasse o regimento interno dessa casa e fizesse a votação muito de acordo com o regimento interno. Muito bem lembrado, vereador Evaldo, pelo hábito de... e até pelo fato de ter votado. A gente votou aberto, mas dessa a gente precisa de respeitar o regimento interno, né? Que fala que é secreto. Eu vou pedir a secretária, então, para trazer a nossa caixinha, para que seja feita a votação secreta. A caixinha está vazia. Vou pedir dois vereadores para acompanhar. Vou estar assinando aqui, juntamente com a secretária, nas costas de cada cédula. Pedir também para a secretária poder estar assinando. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, aumenta o volume, Maria Paula. Senhor presidente, eu gostaria aqui de estar justificando o meu pedido para ser respeitado o regimento interno, porque para não ter contestação depois judicial, essa Casa de Leis tem que seguir o regimento interno. Por isso eu fiz meu pedido. Não que nenhum vereador tenha alguma coisa para esconder aqui. Até quero aqui, quando for votar, pedir autorização para o senhor para estar externando o meu parecer aqui, favorável ou desfavorável, mas essa casa tem um regimento interno que tem que ser obedecido para não haver contestamento depois. Obrigado, senhor presidente. Aguardar as cédulas chegarem aqui, porque não eram essas cédulas. Senhor presidente, enquanto nós aguardamos aqui, eu gostaria só de ler aqui para aqueles que não... às vezes não sabem o verdadeiro significado da palavra decoro parlamentar, porque o vereador falou aqui que a gente estava acusando ele de crimes que não são políticos e por isso não se enquadraria.
O significado do decoro parlamentar, ele é um termo jurídico que caracteriza a conduta ou postura individual que uma pessoa com cargo ou mandato político deve adotar no exercício do seu mandato. Esse tipo de conduta deve ser adotada por todos os representantes eleitos e espera-se que ela seja exemplar, seguindo as normas morais da sociedade, como honradez, decência, honestidade, entre outros. Ele também é mencionado no artigo 55 da Constituição Federal, que afirma que a percepção de vantagens indevidas e abuso das prerrogativas asseguradas a um membro do Congresso, por um parlamentar, não são compatíveis com o decoro parlamentar. Então, toda ação praticada pelos parlamentares que não está de acordo com a conduta esperada, ela é chamada quebra de decoro parlamentar. Por exemplo, uma pessoa que detém um mandato político que pratica corrupção, ela estará ferindo o decoro parlamentar. O uso de expressões que configuram crime contra a honra ou que incentive a sua prática também é a quebra do decoro parlamentar. O abuso do poder, o recebimento de vantagens indevidas, a prática de ato irregular grave, quando revelação de conteúdo de debates considerados secretos, entre outros exemplos, né? Então, infringir qualquer uma dessas regras, quando o parlamentar infringe qualquer uma dessas regras, ele tem que ser punido. Então, uma outra questão, as instâncias, elas são independentes. O legislativo, ele não precisa esperar que uma ação civil, né, seja concluída, ou que um inquérito administrativo seja concluído, ou de qualquer outra, ou que a justiça decrete, né, a perda do mandato, ou condene definitivamente aquela pessoa para que o legislativo haja. São instâncias dependentes, nós recebemos a denúncia e nós averiguamos aquilo que foi colocado dentro da denúncia e buscamos que seriam os responsáveis por esses documentos. Inclusive, o vereador Antônio de Pádua aqui disse que não teve nenhuma condenação ainda nas outras esferas, mas a própria Superintendência Regional de Ensino já se declarou pedindo a exoneração do vereador do cargo de professor do Estado. Isso só não aconteceu ainda porque, com a pandemia, os prazos processuais eles foram suspensos. Então, o vereador, como ele tem o direito, né, de apresentar a defesa dele, eles precisam, primeiramente, cumprir com esse procedimento para depois declarar se ele foi realmente culpado ou não. Mas, dentro do processo, o processo é público. Se o vereador quiser depois dar uma olhada no processo, nos documentos que a Superintendência Regional de Ensino encaminhou para a gente, lá está claro, já depois de eles investigarem, porque eles também investigarem, e a conclusão que eles chegaram é que o vereador tem que ser exonerado do cargo de professor. Então, assim, a gente não esperou concluir lá, até porque não precisa, né? Os processos andam separados, mas foi tudo devidamente documentado. E qualquer pessoa que tenha alguma dúvida e queira ver esse processo, ele é público, pode vir aqui na Câmara, faz o requerimento, que será mostrado. Muito obrigada. Senhor presidente, só mais um. Fique à vontade. Frase pequenininha, porque nós, tanto no relatório quanto agora na votação, se fala sobre os denunciantes e eu não vou falar o nome deles em lugar nenhum. Os denunciantes, para que todos tomem conhecimento, são o nosso amigo Tonho do Pão e o Joares, pessoas altamente assim, bem respeitadas, né? E que a gente tem todo apreço pelo que eles fizeram. Tenho certeza que ninguém os procurou, que ninguém fez nada para que eles pudessem tomar essa atitude. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria saber só do senhor, porque eu fiquei até meio constrangido aqui hoje, pelas denúncias que o vereador João Paulo fez nessa casa. Eu queria saber se o regimento interno, qualquer coisa, acata, se o senhor vai tomar alguma providência ou se vai deixar do jeito que ele falou, vai ficar quieto aqui. Porque eu fiquei até meio constrangido de ser um membro dessa casa aqui hoje, pelo tanto de denúncia que ele fez aqui hoje. Eu acho que o senhor deveria tomar certas providências. Muito obrigado. Vereador, tenha absoluta certeza que essa casa não vai acobertar nada. Se o senhor, até o próprio senhor mesmo, quiser iniciar qualquer início de investigação,
fique à vontade que acatarei com certeza. Acatarei com certeza, tá? Só porque para se ter reação tem que ter ação, né? Porque falar aqui não quer dizer que deu início. Ao contrário da investigação aqui que aconteceu, que teve o princípio, né, que foi um cidadão. Isso não implica que tem que ser o cidadão, pode ser qualquer vereador que, se achar que está errado, eu te oriento a ter iniciativa, porque senão o senhor também está sendo omisso. Eu vou pedir então 3 minutinhos só, até que seja feito, que seja trago, né? Na verdade, eu acredito que está, porque a votação iria ser aberta, acompanhando a Constituição, mas, em atendimento à solicitação do vereador Evaldo, realmente o nosso regimento diz que precisa ser fechada. Então, poderia ser das duas modalidades, poderia colocar em plenária também para os senhores vereadores decidirem, mas entendemos que vamos então seguir os regimentos da nossa casa. Que, por gentileza, o vereador Evaldo, o vereador Orlindo, confira as assinaturas, as cédulas, e, enquanto eles conferem, eu vou pedir para a vereadora secretária ler uma das cédulas, o que vai estar sendo observado e votado pelo vereador. Só conferir. Cédula de votação acerca do projeto de resolução número 1 de 2020. A cassação do mandato do vereador João Paulo de Souza. Contra a resolução e a favor do projeto de resolução. Vou pedir à vereadora secretária que chame por ordem alfabética e o vereador vai votando. Antônio de Pádua Moreira. Deixa eu ver.
Arlindo Braz de Lima. E a caixa? Lá. Braz Clemente de Souza. Que Braz? Acho que não, você pode falar, mas depois você declara. Evailton Moura de Jesus. Evaldo dos Santos Martins. Nivaldo dos Santos Araújo. Depois você fala, se quiser. Pode terminar antes de ser apurado. Senhor presidente, Não precisa parar o trâmite, não. eu pedi Vossa Excelência para estar respeitando o regimento interno, Só um minutinho, vereador. Raquel Guimarães Teixeira Matos. Isso. para estar fazendo votação secreta, para estar respeitando o regimento, mas o meu parecer, o meu voto é favorável. Obrigado. Walter Sabino de Lima. Mas sobraram 2 cédulas. Já votaram, né? Vou pedir para a secretária buscar a caixinha, então, para a gente fazer a apuração. Hã? Todo mundo votou? Eu gostaria de pelo menos 1 ou 2 vereadores para acompanhar. Vereador Walter, Sabino, Arlindo, vocês já estão aqui em cima? Deixa eu te contar quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso, 8 votos. Coloca lá dentro para a gente. Isso. Muito obrigado. Pode ficar. A gente vai. Primeiro voto a favor do projeto de resolução. A favor do projeto de resolução. A favor do projeto de resolução. Contra a resolução, projeto de resolução.
A favor do projeto de resolução. A favor do projeto de resolução. A favor do projeto de resolução. Contra o projeto de resolução. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos a favor do projeto de resolução e 2 votos contra o projeto de resolução. Sendo assim, fica aprovado o projeto de resolução que finaliza na cassação do mandato do vereador João Paulo de Souza. Raquel Matos, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores, por gentileza. Antônio de Pádua Moreira. Presente. Arlindo Braz de Lima. Presente. Braz Clemente de Souza. Presente. Jesus. Presente. Evaldo de Santos Martins. Estou presente. João Paulo de Souza. Nivaldo de Santos Araújo. Presente. Raquel Guimarães Teixeira Matos, presente. Walter Sabino de Lima. Presente. Convido a todos que fiquem sobre os seus pés e permaneçam como desejarem, para a gente rendermos graças ao único digno de toda honra e toda glória, nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Divino Espírito Santo, declaro encerrado a 22ª reunião extraordinária. Vamos em paz, até a próxima, se Deus nos permitir.